Debaixo do sol, nada faz o menor sentido. É a partir desse questionamento, dessa crise, que Salomão escreve o livro de Eclesiastes. A partir do questionamento, do incômodo que ele encontra buscando sentido na vida e não encontrando nenhum. Por várias vezes. Ele vai repetir ao longo do livro, por várias vezes ele repetiu isso na nossa leitura de hoje. Nada faz sentido. Nada faz o menor sentido. Quando eu olho debaixo do sol, quando eu olho para a vida, para as coisas que a gente passa aqui, para as circunstâncias que nós temos que enfrentar, para tudo que vivemos nessa realidade aqui debaixo do sol, nada faz sentido, nada parece encaixar, é tudo vazio, é tudo vaidade, é tudo sem sentido. Mas quer saber? Eu acho que esse é um questionamento importante. Se quisermos de fato encontrar o sentido maior, o significado profundo, real da existência. Porque enquanto a gente não se faz esse questionamento, enquanto nós não passamos por essa crise que Salomão passou, talvez a gente corra o risco de passar a vida toda entendendo e achando que o sentido da vida, o significado da existência, está nessas coisas pequenas, menores, do cotidiano, nas coisas corriqueiras da existência, e nos percamos, achando que alcançamos o máximo, alcançamos o sentido máximo da vida, quando na verdade estamos apenas nos degladiando pelas coisas pequenas, pelas coisas menores que compõem essa nossa pequena realidade aqui debaixo do sol. Hoje e amanhã nós estamos fazendo a leitura do livro de Eclesiastes. Livro esse que, se você está passando por um dia de crise, por um tempo de dificuldade, talvez esse seja um livro que vai te jogar um pouco para baixo até chegar ao final. E a propósito, esse é um alerta interessante. O livro de Eclesiastes não é um desses livros que você vai encontrar uma grande lição profunda a cada versículo, a cada capítulo. Esse é um livro que você precisa ler por completo para entender a mensagem do autor. Esses primeiros 6 capítulos, por exemplo, né, hoje nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 6. E aqui nesses primeiros 6 capítulos, tudo que nós temos é crise. Nós temos aqui muitas questões, muitas angústias, mas sem a resposta definitiva. Nós estamos acompanhando essa jornada de Salomão na busca pelo sentido e ele compartilhando a sua angústia, porque ele olha para a vida e ele vê que nada faz sentido. Ele pensa por um lado e de repente ele, não, isso aqui não faz sentido. Ele olha para o outro e ele fala, não, isso aqui não faz sentido. Então, a leitura do livro de Eclesiastes é uma leitura que você faz como um todo. Nós vamos extrair, sim, lições aqui importantes, mas essas lições vão estar presentes no livro como um todo. Então faça a leitura toda, siga, vão ser apenas 2 dias, né, de leitura. Hoje nós lemos até o capítulo 6 e amanhã nós vamos ler do capítulo 7 até o capítulo 12. Então faça essa leitura com atenção e entendendo o propósito do livro. O autor está retratando a sua crise, a sua angústia. E por isso esses primeiros capítulos trazem tanto dessa inquietação. E é basicamente isso que nós encontramos na nossa leitura de hoje. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos Salomão olhando para os aspectos diversos da vida e dizendo, nada aqui faz sentido. Ele começa já dizendo isso logo no início, né? No verso 2 ele já diz, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Ele começa dizendo que é tudo tão cansativo, a vida é um grande ciclo que se repete, nós nunca estamos satisfeitos, nós nunca estamos contentes com nada, a história é um grande ciclo que se repete vez após vez e nada faz sentido. Nós não nos lembramos do que aconteceu no passado, no futuro ninguém vai se lembrar do que nós fizemos hoje, ou seja, essa vida aqui é tudo um grande vazio. A gente acha que está construindo alguma coisa importante, mas da mesma forma como nós esquecemos dos que vieram antes, os que vierem depois vão se esquecer de nós. Nada faz sentido. E ele então começa a olhar para aspectos da vida em busca desse sentido. Ele olha para sabedoria. E aí ele vai dizer, peraí, não faz sentido. Buscar sabedoria também é correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido, o que ainda está faltando não pode ser
recuperado. Eu passei minha vida me dedicando na busca da sabedoria, e desde a sabedoria até a loucura e a insensatez, eu estudei tudo, busquei tudo, mas quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Aí, então, depois nessa busca por sabedoria, ele se volta para os prazeres. E ele diz, eu vou então experimentar os prazeres da vida. E ele vai buscar prazer nos prazeres, nas coisas boas da vida, e ele também percebe que isso também não faz sentido. Porque ele se envolve com o vinho, buscando se animar, mas isso não preenche a sua vida. Ele encontra prazer nos projetos, nos grandes projetos da vida, ele se envolve em grandes projetos, esses projetos também não trazem sentido. Ele se envolve com mulheres, com muitas mulheres, isso também não traz realização. Ele diz, eu tive tudo que o homem pôde desejar. Tudo que desejei, busquei e consegui. Encontrei grande prazer e recompensa nos meus esforços, mas no final eu vi que nada disso fazia sentido. Ele olha para a sabedoria, ele olha para o tolo, ele olha para o sábio, olha para o tolo e fala, os dois vão ter o mesmo destino, o mesmo final, no fim da vida todos vão ter o mesmo destino, todos vão morrer. Não faz diferença ser sábio, ser tolo. Ele olha para o trabalho, ele acha que o trabalho também é fútil, o trabalho também é inútil, porque alguns trabalham com sabedoria, acumulam os frutos do seu trabalho, mas no final das contas ele não vai conseguir desfrutar daquilo que ele acumulou, daquilo que ele, do trabalho que ele desempenhou, e ele vai meio que chegando a uma conclusão intermediária, provisória aqui, onde ele vai dizer, talvez o melhor seja só curtir mesmo os pequenos prazeres da vida ao longo da existência, uma boa comida, uma boa bebida, encontrar satisfação no trabalho. Será que é isso? Talvez seja só isso. No capítulo 3, ele vai dizer que há tempo para tudo, ele olha para a vida e ele percebe como existe um tempo certo para todas as coisas, existe o tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher, e aí ele vai listando várias questões para dizer como todas as coisas acontecem no tempo certo, mas mesmo nessa sequência, ele olha e percebe que tudo está definido, que Deus é quem define tudo, que o propósito de Deus já está definido e não é possível alterar essa vontade de Deus, mas mesmo nisso ele ainda tem dificuldade de encontrar o significado, ele tem dificuldade de entender o porquê. Ele olha para a vida, ele percebe as injustiças, ele percebe como os tribunais são corruptos, ele percebe como aqueles que deveriam ser justos agem com injustiça, e ele mais uma vez se questiona, cadê o sentido de tudo isso? Ele olha para toda a opressão que existe debaixo do sol, como os ricos oprimem os pobres, ele olha para a perspectiva da vida só, da vida solitária, sobre como tantas pessoas passam a sua existência de forma solitária, acumulam bens que não tem com quem gastar, que não tem com quem dividir, e isso não faz sentido. Como seria melhor que fossem dois? Quem sabe se fossem três, porque pelo menos haveria sentido para aqueles recursos, seriam compartilhados e um apoiaria o outro. Essa vida solitária de cobiça, ela é tão vazia. Ele fala sobre a inutilidade do poder político, né? É melhor ser um jovem pobre e sábio do que um velho, de que um rei velho e tolo, porque esse rei será esquecido, será deixado, outro será levantado. As multidões incontáveis que cercavam esse rei, outra hora o substituirão por um rei novo, por um rei mais jovem. Ele fala da sua crise, olhando para as tentativas de se aproximar de Deus. Ele faz um alerta e ele diz, olha, cuidado para que você não seja um desses que se aproximam de Deus, cheio de palavras vazias, de promessas vazias. Não faça promessas, não seja um tolo fazendo promessas que você não vai cumprir, que você não está disposto a colocar em prática. Cuidado para que você não seja engolido pelo amor às riquezas, porque as riquezas também não fazem sentido. Quem ama a sua riqueza nunca vai estar satisfeito. Quanto mais você tiver, mais você irá desejar, e não faz sentido viver dessa forma. Como ele mesmo disse, eu já tive tudo e eu não encontrei sentido nessas riquezas. Todos nós vamos chegar ao fim da vida nus de mãos vazias, como no dia em que nascemos, não levaremos conosco o fruto do nosso trabalho. E ele compartilha inclusive a angústia dele, talvez por já estar no final da vida, ele olha e percebe nos seus filhos que o seu reino será destruído, e de fato o reino acabou depois da morte dele. Talvez ele está olhando para isso e está vendo,
Tudo que eu construí com tanto trabalho, com tanta busca, esses meninos vão botar tudo a perder quando eu morrer. E ele fala dessa angústia no capítulo 6, do que adianta trabalhar e juntar tanto para que outro que não trabalhou por isso receba os meus bens e bote tudo a perder. Não faz sentido. Não faz sentido. Nada faz sentido debaixo do sol. E assim, com essas palavras de desespero, de desalento, é que nós concluímos a nossa leitura de hoje, para você ver como Salomão expressa a sua angústia na busca por significado, buscando o significado debaixo do sol. Ele chega à conclusão de que não há sentido debaixo do sol. Nas riquezas, no acúmulo das riquezas, no poder, na sabedoria, em todas as construções humanas, nada disso traz sentido à existência. A vida é vazia de significado quando nós tentamos encontrar só nessas coisas. E talvez essa seja a grande lição que já está presente na nossa leitura, antes mesmo que ele manifeste as suas conclusões. Não há sentido para a vida debaixo do sol. O sentido dessa existência não está nas coisas aqui. E quando o autor usa essa expressão, né, de que nada faz sentido debaixo do sol é a expressão que ele usa para falar sobre essa existência terrena, essa vida material, essa vida terrena, essa vida debaixo do sol. Aqui, de fato, nada faz sentido. O significado da existência não está na criação e nem nas coisas que envolvem essa criação. E o que ele vai nos conduzir amanhã, e vamos concluir com o restante da leitura, é o entendimento de que o significado dessa existência está acima do sol. O significado dessa existência está no Criador, naquele que dá origem a tudo, naquele que deu origem a essa criação. Mas por enquanto vamos ficar por aqui, vamos ficar nesse trecho, e que você possa refletir sobre o quanto talvez você venha buscando o sentido da sua existência em coisas que jamais serão capazes de prover. Talvez você venha buscando o sentido da sua vida no trabalho, em busca de uma posição melhor, de uma promoção, de um salário maior. Bobagem, nada disso vai trazer sentido e significado para a sua vida. Talvez você venha buscando o sentido da sua vida ao desempenhar uma função importante no seu trabalho, achando que isso vai te fazer realizado. Bobagem. Nada disso vai trazer realização. Amanhã vai aparecer alguém melhor do que você, fazendo o que você faz, ou tornando inútil tudo aquilo que você realiza, e você vai olhar e vai falar, poxa vida, nada fez sentido. Porque, de fato, nesse plano de existência, aqui debaixo do sol, nós não vamos encontrar o sentido da vida. Que possamos continuar a nossa leitura e entender, a partir dessa reflexão que o texto de Eclesiastes nos propõe, que o significado da existência está em outro lugar. E amanhã a gente se encontra aqui para refletir sobre isso. Então, faz a sua leitura, siga firme, não esqueça de fazer o restante da leitura do livro de Eclesiastes, e amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão. Compartilhe isso com alguém que pode ser abençoado por esses questionamentos, por essa reflexão. Deus te abençoe. Até amanhã.